Olá a todos. Damos início agora ao nosso curso de Boas Práticas de Fabricação e Higiene Pessoal, voltado para o setor de produção na indústria flora nativa do Brasil. Para início de conversa, vamos entender o que são as boas práticas de fabricação, que conhecemos como BPFs. Basicamente, elas são um conjunto de normas e procedimentos que visam garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos acabados. É que nós temos três palavras muito importantes, palavras-chave, para entendermos muito bem as boas práticas de fabricação, que é justamente a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos acabados. Então, primeiramente, começando pela qualidade, o que é isso? É justamente garantir que as características do produto atendam às especificações técnicas desse. Então, toda vez que nós, do setor de P&D, vamos desenvolver um produto, nós pensamos em vários aspectos, desde a quantidade de ativos que devem ter, por exemplo, uma cápsula de cafeína que tem 200 miligramas de cafeína. Então, esse pré-requisito tem que ser, essa especificação, na verdade, tem que ser cumprida na hora da produção do ativo, né? Na hora da produção ali das cápsulas. Então, basicamente, é só um exemplo disso, né? Vários outros, como a cor da cápsula, o tipo de pote que ela vai ser colocada, todas essas especificações são fundamentais para assegurar que o produto tenha a qualidade dele. Então, todo esse conjunto de questões relacionadas às características do produto dizem respeito às especificações. E quando as especificações são atendidas, nós entendemos que um produto possui qualidade. Em contrapartida, quando essas especificações não são atendidas, nós entendemos que há falta de qualidade, o que nós chamamos de não conformidade qualitativa. Outro exemplo aí que rege também as boas práticas de fabricação diz respeito à segurança. Então, basicamente, a segurança visa evitar que pessoas venham consumir o produto que está sendo gerado na linha de produção e venham ter danos à saúde. Então, basicamente, bactérias que podem acometer esse produto, fungos, e podem gerar, por exemplo, danos ao trato gastrointestinal das pessoas, ou até mesmo casos de botulismo e outras doenças que são bem preocupantes na atualidade e que nós temos que nos preocupar muito com isso. Um dos grandes focos da BPF é gerar segurança para quem consome o produto, assegurar isso, que o produto não vai gerar nenhum dano ao usuário. E o terceiro pilar da BPF é a eficácia do produto. Uma cápsula de cafeína, como eu disse, se eu digo que ela vai ter 200 miligramas e na hora da pesagem há um erro nos cálculos e se pesa o equivalente para 20 miligramas por cápsula, consequentemente nós vamos ter a perda da atividade biológica daquele composto. Ele vai estar no quantitativo dentro da cápsula que não vai surtir um efeito significativo para o usuário. Isso pode gerar uma série de consequências, sendo a principal a perda da atividade esperada. Então, quem toma cafeína espera estar mais disposto, estar mais atento, às vezes pré-atividades físicas ou logo pela manhã, para atividades de trabalho e coisas do tipo. Então, tudo isso vai gerar uma falta, uma descaracterização da eficácia do produto. E isso é muito importante. Afinal, nós esperamos sempre que os nossos produtos gerem um efeito que é propagado, que é alegado em seu marketing. E aí vem uma grande questão: quem define o que são as boas práticas de fabricação? Quais são as boas práticas de fabricação? Quem define não é a Flora Nativa do Brasil. Nós apenas aplicamos e cumprimos essas boas práticas. Quem define é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida como Anvisa. Então, a Anvisa ela é uma autarquia do governo direcionada do Ministério da Saúde, que visa justamente promover uma série de regulações, legislações que vão propiciar justamente a qualidade de produtos, a segurança alimentar, e ela rege diversas indústrias, a exemplo da indústria de suplementos, que é o nosso caso, mas também a farmacêutica e a indústria de alimentos, de uma forma geral. E ela tem um documento técnico, que é a RDC 275 de 2002, que é justamente voltado para boas práticas de fabricação em indústrias de alimentos, o que também inclui a nossa indústria de suplementos.
Basicamente, essa RDC ela é formada mediante uma reunião. RDC significa justamente isso, reunião da diretoria colegiada. Acontece uma reunião entre os membros da diretoria colegiada de alimentos e eles definem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos por uma indústria ou por um estabelecimento de uma forma geral. E é justamente isso que nós temos que fazer com uma indústria de suplementos, cumprir esses pré-requisitos que são básicos para que nós continuemos funcionando, produzindo produtos. E é por ser uma RDC tão antiga, de 2002, a Anvisa tem um rigor ainda maior na fiscalização, de modo que cada ponto que é estabelecido nesse documento técnico tem que ser cumprido por quem se propõe a trabalhar com alimentos, a produzir alimentos, como é o nosso caso. E um ponto muito importante dentro das boas práticas de fabricação diz respeito às contaminações. E as contaminações, elas podem ter três origens principais. Existem outras, mas essas são as principais: a química, a física e a microbiológica. Nós vamos ver agora cada uma delas de forma isolada para entender justamente quais são os pontos primordiais e principais em cada uma delas. Mas antes disso, é necessário entendermos um conceito muito empregado dentro da indústria de alimentos quando falamos sobre contaminações, que é um tipo específico de contaminação, a contaminação cruzada. E a contaminação cruzada nada mais é do que um processo onde você transfere um tipo de contaminante, de modo que ele saia de um ambiente e vá para outro, ou saia de um produto e vá para outro. Então você transfere esses contaminantes que podem ser químicos, físicos ou microbiológicos. É um termo bem comum e muito utilizado e é um dos principais tipos de contaminação que nós temos da indústria. Então, começando pela contaminação química. O que é isso, afinal, né? Basicamente, a contaminação química, ela ocorre com produtos químicos. E um exemplo de produtos químicos são os ativos que nós utilizamos. Então, no momento em que há a transferência desses ativos, há uma contaminação química. Um exemplo bem claro, clássico, né, de como isso pode acontecer é no momento da pesagem. Por exemplo, um indivíduo que está formulando um produto para a linha de produção. Vamos supor que é um produto de cúrcuma longa, a famosa cúrcuma ou açafrão da terra, também conhecido. Basicamente, ele pegou, né, uma pazinha de metal, como é mostrado no slide, e ele começa a pegar essa cúrcuma e pesar ela até a quantidade que é desejada e informada pela ordem de produção. Posteriormente, com a mesma pá, sem limpar, sem nada, ele vai lá e pega o recipiente. O recipiente nada mais é do que os outros ativos utilizados, na verdade, os outros compostos usados para preencher a cápsula. Às vezes a quantidade de cúrcuma que vai ser utilizada não é suficiente para preencher completamente a cápsula. Então nós calculamos uma quantidade de recipientes para ajudar a preencher essa cápsula, como é o caso especificado aqui. Então, basicamente, ele usou a mesma pá para pegar esses recipientes e no final, concordam que vai haver uma contaminação. O recipiente ele não vem no potinho, como é o caso aí, ele vem realmente no saco. Né? Então, esse produto não vai ser utilizado apenas para a produção da cúrcuma longa, ele vai ser utilizado para vários outros produtos, no caso de cápsulas, para praticamente todas as cápsulas. Então, essa contaminação fica ali, dentro do recipiente. Aí passou, você produziu a cúrcuma, mandou embora e veio uma nova ordem de produção para a produção de espirulina em cápsula também. Então, basicamente, você pega esse mesmo instrumento, né, metálico que já foi usado para pesar cúrcuma, já foi usado no recipiente, já contaminou o recipiente. Agora, sem lavar, sem nada, você pega novamente ele, a espirulina, né? Usa ele para pegar a espirulina e novamente pegar o recipiente. Então você já tem a contaminação anterior da cúrcuma dentro do recipiente e agora você ainda contamina a espirulina e contamina de novo o recipiente com a espirulina, que já tinha cúrcuma, vira uma bagunça, uma zona, e isso pode acontecer, tá? E um dos principais prejuízos que isso pode gerar, primeiramente, né, uma questão de higiene, você está contaminando os produtos, isso não é legal. Isso pode também gerar prejuízos para o produto. Alguns ativos são mais passíveis à oxidação, por exemplo.
Então, se você transfere ele para um outro produto, contamina ele de forma cruzada, você pode gerar uma degradação desse outro produto. Então, a gente tem que ter essa preocupação sempre por uma questão de higiene, obviamente, mas também por conta de riscos que isso pode oferecer para a saúde das pessoas. Muitas pessoas possuem alergias. Nós temos uma série de compostos que são classificados como alergênicos. Um exemplo clássico é a quitosana. A quitosana ela pode ser, na verdade, ela é extraída de crustáceos, como o camarão. E muitas pessoas possuem alergia a camarão. Então pensa assim, em vez da cúrcuma estar sendo o agente contaminante aí, pensa que é uma quitosana do camarão. E com uma pessoa que vai tomar espirulina, que tem alergia ao camarão e tem resquícios ali dessa quitosana. Isso pode gerar sérios danos à saúde do indivíduo, inclusive pode levar à morte, um choque anafilático, algo do tipo, dependendo da sensibilidade da pessoa a esse tipo de alérgeno. Então é muito importante trabalhar dentro desse contexto de boas práticas de fabricação, primando sempre pela qualidade química do que nós estamos entregando. Então, evitar sempre ao máximo esses tipos de contaminações cruzadas químicas para justamente prevenir que venham a acontecer danos à saúde de quem utiliza os produtos que estamos gerando aqui na indústria, como também por uma questão de higiene. Afinal, essas questões podem vir a gerar danos também para as matérias-primas e acabar acarretando em desperdícios ou até mesmo em contaminações de outra natureza posteriormente. O segundo tipo de contaminação que nós temos é a física. E ela é bem sugestiva pelo nome, né? De fato, nós deixamos cair coisas, ou essas coisas entram em contato com os suplementos. E isso é muito perigoso, nós temos que evitar sempre. Acho que todo mundo já viu alguma reportagem, algum vídeo, alguma coisa de alguém que achou alguma coisa dentro de um produto, né? Um rato na Coca-Cola, um parafuso no picolé, enfim, essas coisas podem acontecer, mas nós temos que trabalhar sempre para evitar que aconteçam. Tudo isso é contaminação física, porque eu tenho algo físico incomodando ali o meu alimento, certo? Ele não deveria estar ali, não está na especificação do alimento para ele estar ali, mas ele está presente naquele ambiente. Nesses casos, nós podemos ter cabelo, né, em determinados produtos, fones de ouvido que podem cair, né, insetos como baratas, né, e também outros animais como ratos. Pedaços de unha, de esmalte, brincos e vários outros adereços também podem cair dentro dos produtos. Então é sempre recomendado a não utilização desses adereços, né? E também dessas ornamentações como esmaltes, unhas em gel, né? Cílios, rímel, enfim. Daqui a pouco a gente fala mais detalhadamente disso. Afinal, ninguém quer comprar um produto e encontrar dentro um fone de ouvido, um cabelo. Assim como seria incômodo para quem consome, também deve ser incômodo para quem produz. De modo que nós temos que ter essa percepção que não pode acontecer. É um crime mortal isso acontecer para quem produz. Por fim, contaminações microbiológicas. E essas são as mais difíceis, talvez, porque você consegue ver perfeitamente que uma pata suja antes de pegar um novo produto com ela. Você vai lá e limpa ela antes de usar. Você consegue ver que um fone de ouvido está no seu ouvido, que não deveria estar, mas está, e pode cair no produto. Você consegue ver essas coisas. Então, o mundo químico e o mundo físico nós conseguimos ver muito bem. Agora, o mundo microbiológico não. Então, quando nós temos bactérias, fungos, eles estão por aí no ambiente, nas superfícies, nos próprios produtos, e nós, por não vermos eles, tendemos a subestimá-los, né? Quando na verdade eles são os principais inimigos de qualquer produção. Então, basicamente, pode ocorrer a passagem, né, a transferência de um micro-organismo de um ambiente para o outro, de um produto para o outro, e isso é muito perigoso. Né? Daqui a pouco a gente vai ver umas técnicas para evitar que isso aconteça. Mas já levanta uma grande principal técnica, um grande principal motivo que pode gerar esse tipo de contaminação, que são idas ao banheiro, idas para beber água, né, enfim. Então, é normal que nós sintamos necessidades fisiológicas de beber água e ir ao banheiro. Isso é esperado, né? Ninguém está proibido de fazer isso. Porém, deve ser feito de forma correta. Então, você vai sair da produção, você deve colocar o seu propé
antes de ir para o banheiro ou beber água, porque o ambiente da produção, todo o ambiente da produção, é classificado como uma zona limpa, uma zona que tem baixos índices de contaminação. No momento que você vai para uma região suja, que não tem essa preocupação, pode acabar acarretando na transferência de organismos para o interior limpo da produção. Então, é uma grande preocupação que deve ser tida, né, por quem faz parte desse sistema de produção. Então, você vai ao banheiro, você sempre usa Propé para não trazer micro-organismos para dentro da produção. Quando você voltar, você tira o seu Propé, lava a sua mão corretamente e entra novamente na produção. Outro tópico muito importante, lavagem de mãos. Daqui a pouco nós vamos ver com mais detalhes como isso acontece, mas a lavagem de mãos deve ser feita de forma muito correta e muito eficaz. Afinal, ao sair do banheiro, você carrega consigo vários patógenos. É muito importante também tirar a parte exterior da roupa de vocês para evitar também trazer na roupa as contaminações que podem culminar em sérios problemas. E um dos principais problemas está atrelado às doenças transmitidas por alimentos, que a gente chama de DTA. Basicamente, doenças transmitidas por alimentos consistem em qualquer acometimento em saúde que é gerado mediante o consumo de um alimento normalmente contaminado por fungos e bactérias. E isso é muito preocupante, porque nós jamais vamos desejar que algum cliente, ao consumir nossos produtos, ele tenha, né, uma advertência, né, uma adversidade, na verdade, por conta desse consumo. E alguns exemplos clássicos para vocês verem que não é algo imaginário, realmente acontece. Infelizmente, muitas vezes não é noticiado, mas acontece muito. Uma reportagem: mulher morre após ter intoxicação alimentar em cidade na Bahia. Local onde ela comeu tinha pratos contaminados com salmonela. Vítima foi uma das mais de 400 pessoas que passaram mal. Então, olha só, a pessoa morreu por conta da presença de salmonela. E salmonela não é uma bactéria tão ausente no nosso ambiente, ela está presente no ambiente. Só que nossa preocupação deve ser em não transmiti-la para o alimento. Então tem que ter essa grande preocupação. Como que a gente faz isso? Com higiene, seguindo as boas práticas de fabricação. Todo produto da Flora Nativa, antes de ser liberado, ele passa por um sistema de controle de qualidade e é averiguado se ele possui ou não salmonela. Graças a Deus nós nunca encontramos nenhum caso de salmonela, mas para que isso continue acontecendo é necessário a correta aplicação por cada um de vocês das boas práticas de fabricação. Afinal, pode gerar a morte de um indivíduo e nós não queremos matar ninguém. Intoxicação alimentar responsável por cerca de 600 mil mortes por ano. Olha só, e os principais casos aí estão relacionados a crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas. Repare, idosos têm geralmente um organismo mais fragilizado, então determinados acometimentos de saúde, como infecções originárias de um alimento contaminado, podem ser letais para eles, ou muito graves. Crianças também estão começando a desenvolver resistência. Então, produtos contaminados podem gerar sérios danos, podem ser irreversíveis ou até mesmo mortais para determinadas crianças. E pessoas imunocomprometidas possuem um sistema imune comprometido, como já sugere o nome. Então, elas não conseguem lutar contra determinados patógenos e, consequentemente, pode ocorrer danos muito graves ou até mesmo a morte desses indivíduos. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente não está produzindo apenas um produto para a saúde. A gente está produzindo um produto para não gerar mal para a pessoa. Então, esse pensamento tem que ser sempre dual. A saúde não pode estar associada a gerar mal. E nós temos sempre, sempre, sempre que nos preocupar com isso. Nós podemos matar pessoas, matar. Nós não podemos ser assassinos. Não é isso que a gente quer. A gente quer levar saúde, levar prevenção de doenças, levar possibilidades de tratamento, reposição de compostos que podem estar faltando no organismo, enfim. Então, tudo isso é o nosso objetivo. E não matar ninguém, não deixar ninguém no hospital, fora de trabalho, ou numa UPA aí por horas, tendo que lidar com uma infecção estomacal. Então, nada disso é o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar saúde, não doença.
McDonald's contaminado. Entendo que é doença causada por bactéria que matou uma pessoa e deixou dezenas de doentes nos Estados Unidos. Foi um surto que aconteceu de Escherichia coli, uma doença, uma bactéria, perdão, de origem intestinal. Então, a importância de sair do banheiro e lavar corretamente as mãos. Então, o banheiro ele vai estar cheio de Escherichia coli, espera-se isso já, né? Ainda mais quando tem um público muito grande de pessoas que utilizam esse ambiente e que também não dão descarga com a tampa fechada, tudo isso pode ainda piorar a situação. Então, isso é importante ter essa noção também de que pessoas utilizam o banheiro além da gente e que também esses processos incorretos dentro do banheiro podem gerar um agravamento de contaminações internas que podem ser levadas para a produção. Então, Escherichia coli é uma bactéria muito comum, muito comum. Só que ela pode gerar danos muito, muito graves quando ingerida. Então, a gente tem que ter essa preocupação de nenhum produto ter Escherichia coli. A gente também sempre faz testes aqui na Flora Nativa de Escherichia coli para que nenhum produto nunca tenha esse caso, tá? Por último, aí, última reportagem, aqui no estado, surto de Escherichia coli em creche no estado do Espírito Santo é primeiro com caso de morte registrado no Brasil. Então, registrado, obviamente já tivemos várias mortes que não foram atreladas a isso, infelizmente, mas nós temos que ter essa preocupação. Realmente, reitero aqui o que já falei, essa preocupação em levar saúde e não doença para as pessoas. Então, as BPFs, as boas práticas de fabricação, elas vêm justamente para prevenir que tudo isso venha a acontecer. Lembrando sempre dos três pilares principais, né? Qualidade do produto, segurança do produto e efetividade, né? Ou eficácia do produto. Então, ele tem que ter tudo isso. E para evitar vários desses aspectos negativos, nós usamos métodos de prevenção. E quais são esses vários métodos de prevenção? Primeiro, o uso de EPIs, né? Luvas que sempre vão estar disponíveis, máscaras, propés, toucas, o capote, que é um item comum, né, aqui na Flora Nativa. Outras indústrias não costumam ter isso, depende muito do ambiente, mas nós utilizamos para evitar sempre que venha ocorrer queda capilar, enfim, tudo isso. Jalecos também sempre de manga longa, tá? Jaleco de manga curta, quem usa é pipoqueiro. Nós usamos sempre jaleco de manga longa. Nós estamos em um ambiente importante, tá? De riscos para indivíduos. Tem que ter segurança. Então, essa segurança, ela é trazida, né, assegurada pelo uso de EPIs específicos. E um EPI específico é o jaleco de manga longa, tá? O jaleco de manga curta não funciona no nosso contexto. E botas, né? Botas ou sapatos, né? Que sejam de borracha, que também venham facilitar a visualização de sujeira. Então, se você sempre branco, tá? Tudo tem que ser branco, na maioria das vezes, roupa, sapatos, né? Então, no menor fragmento de sujeira ali deve ser limpo para evitar realmente essas contaminações cruzadas de ambientes. Show? Então, EPIs é um requisito básico. Toda vez que vocês forem entrar dentro da linha de produção, vocês vão ter que trocar os EPIs. Então, isso é uma coisa que vai se tornar rotina na vida de vocês sempre. Higiene pessoal, que é um tópico muito importante. Afinal, o que é feito dentro da indústria, nós até conseguimos observar e controlar. Agora, o que é feito fora daqui, não. Então, isso depende de vocês. E no momento que vocês escolheram, aceitaram estar dentro da Flora Nativa do Brasil, e especificamente no setor de produção ou em áreas atreladas à produção, vocês também escolheram seguir requisitos básicos. E um desses requisitos básicos é a higiene pessoal. Então é importante que sempre antes de vir trabalhar, vocês façam, né, a correta higienização do corpo de vocês por meio de um banho. Então sempre tomar banho antes de vir para as operações. Para homens, no caso, né, barba sempre tem que estar feita, sempre, todos os dias acordar e fazer a barba, não pode ter nenhum fragmento de pelo, porque isso pode cair dentro de um produto. Em alguns casos, é recomendado também a raspagem dos pelos do corpo, então dos braços, da perna, do corpo em si, né? Então é sempre muito importante frisar isso, né? Não é uma obrigação, mas é importante. Algumas pessoas têm tendências à queda de cabelos até mesmo do braço, então recomenda-se nesses casos também a raspagem dos braços, por exemplo.
Então, as unhas também devem sempre estar bem higienizadas, mesmo usando luvas. É ideal que suas unhas sejam limpas, as mãos sejam limpas. Então, sempre limpar as unhas, evitar que sujeiras fiquem incorporadas nelas. O uso de adereços, né, completamente proibido usar brincos, cordões, relógios e coisas do tipo, porque isso pode se perder no meio de um pote de creatina, por exemplo, e a pessoa compra e está lá a creatina com cordão de prata, né? Não é isso que a gente quer. Brinde, né? Um brinde desejável. Também o uso de maquiagens, como por exemplo rímel e diversos outros produtos, como batom, enfim, esmalte também, que não é maquiagem, mas se enquadra aí no perfil de beleza. É estritamente proibido o uso disso, tá? Então guarda para o final de semana, para uma saída noturna, mas dentro da indústria não pode. E também cílios, tá? Cílios postiços não podem existir dentro da linha de produção, dentro de uma indústria. Por quê? Mais uma vez, pode cair dentro de um produto e não é isso que a gente quer, tá? Mesmo que você colhe com super bonde os cílios do seu olho, tá? Não pode, é estritamente proibido. Algumas pessoas fazem extensão de cílios, essa é uma outra realidade, mas ainda assim sempre é importante averiguar com os profissionais de regulatória da indústria se o que você pretende fazer ou usar se adequa dentro das boas práticas de fabricação. Então, toda a garantia de qualidade está sempre aberta à figura da Andressa atualmente para recepcionar essas reclamações de vocês muitas vezes, essas dúvidas, e realmente sanar quaisquer dúvidas que podem existir relacionadas ao uso de produtos. Então, se você tem uma dúvida, não sabe se pode usar, procure primeiramente a equipe de liderança da formulação e, se for necessário, podem procurar também a garantia da qualidade, que é quem preza pela aplicação das boas práticas de fabricação, para averiguar se determinado produto pode ou não pode ser utilizado dentro da indústria. Outra coisa muito importante, né? A gente sempre quer andar cheiroso, essas coisas, e é importante que andemos assim, porém perfumes são estritamente proibidos dentro do ambiente de manipulação de suplementos, tá? Então, não pode o uso de perfumes jamais, tá? Nunca, 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 nunca mesmo. Então, esquece, acordar e passar um perfume é uma coisa proibida, tá? Não pode. Desodorante. Podem e devem usar desodorante, pelo amor de Deus. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa fedendo, mas usem desodorantes certos, tá? Desodorantes sem cheiro, de preferência em creme, né, que não venham trazer, enfim, danos à produção. Então, esses aerosóis que são muito comuns, isso deve ser evitado sempre para que não ocorra nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de contaminação, enfim, para que seja seguidas as boas práticas de fabricação. Mais uma vez, não é a Flora Nativa que define isso, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a Anvisa, é o próprio governo que define essas questões. Nós apenas estamos aplicando para seguir as boas práticas de fabricação. E por último, hidratantes. Tá? Hidratantes também não podem ser utilizados. Então, se você quer usar hidratante, é recomendável que se use mesmo, mas use fora do ambiente de produção. No momento que você acordar de manhã, caso você faça uso na noite, acorde, retire do seu corpo, lave bem o seu corpo, para que você não traga resquícios disso para o ambiente de produção. Afinal, isso pode ser motivo de uma contaminação cruzada também. Por fim, lavagem de mãos, né? Nós temos 7 passos fundamentais para a lavagem de mãos. A gente sempre começa colocando sabão na mão. Importante que a mão já esteja úmida, tá? Para o sabão ter uma boa efetividade. Então, primeiro você faz uma lavagem rápida, deixar a água cair na sua mão, sem muito show, né? Só deixar cair mesmo. E fechar ali, enfim, aplicar o sabão na sua mão e esfregar bem inicialmente as palmas das mãos uma na outra e posteriormente os dedos, sempre lavar muito bem os dedos, cada um dos dedos, esfregar as unhas também, né? Fechando a mão, você fecha um pouco a mão, meia lua, esfrega as suas unhas sobre a palma da outra mão e também a parte superior, você lava por cima das suas mãos, como é mostrado no passo 5. E por fim, no passo 6, você enxuga não, né? Você enxágua a sua mão com bastante água, tá? E um passo importante, quando você vai abrir a torneira, em alguns pontos de produção, as torneiras têm pedais manuais, né? E outros têm torneira elétrica. Então, no caso de torneira com sensor elétrico, no momento que você aproximar sua mão vai cair água, não tem problema. Mas no caso das de pedais é importante, você pode abrir como você quiser, tá? Pode abrir com a sua mão, até com a cara você pode abrir, não tem problema. Mas na hora de fechar tem que fechar certo, no caso fechando sempre com o seu cotovelo. Então, os pedais são sempre mais altos um pouco, então você vai lá,
e fecha com o seu cotovelo para evitar que a sua mão seja recontaminada. Você acabou de lavar a mão, você vai fechar no mesmo lugar onde você colocou a sua mão suja, não é ideal. Então você fecha com o cotovelo sempre, tá? Sempre. E no final seca suas mãos com a papel toalha que vai estar disponível também para vocês. Sempre abra a lixeira para jogar o papel toalha fora com o pé, sempre clicando no pedal. Se agarrar, converse com o pessoal da produção, fala, olha, tá agarrando a lixeira, porque tem que abrir com o pé. Se você abrir com a mão, você vai estar recontaminando sua mão novamente, não é isso que a gente quer. Então, sempre tem essa preocupação. E outro ponto importante, né? Na hora de colocar os EPIs, sempre coloque os EPIs antes da lavagem das mãos, tá? Então coloca o EPI, depois lava as mãos, coloca para o pé, toca tudo, máscara. A última coisa que você vai fazer com o EPI é usar a luva. Então você coloca a luva exatamente depois da lavagem das mãos. Higiene ocupacional. Um ambiente de trabalho ele vai ficar sujo. Isso é inevitável, porque é muito pó, né? E esses pós que nós utilizamos aqui muitas vezes são coloridos, são amarelo, vermelho, verde. Então gera uma coloração na sala, o piso fica sujo, fica pó suspenso. É uma loucura. Então, é importante que os ambientes estejam limpos. Então, de uma produção para outra, né, você está produzindo um produto X, depois você vai produzir o produto Y. Então, essa transição de produção precisa ser regida, precisa ser mediada por uma limpeza. Então, você sempre vai limpar o ambiente antes de produzir qualquer coisa e depois também. Então, antes de ir embora, é feita uma limpeza. Nós temos hoje uma equipe de limpeza para a produção, exclusivamente para a produção, mas elas fazem limpeza mais bruta. A limpeza branda é de responsabilidade do responsável ali, do dia pelo aquele ambiente. Então, todo mundo que estiver na sala vai ser responsável pela limpeza daquela sala. Algumas salas sujam mais, outras menos, mas é sempre importante manter a higiene para evitar qualquer tipo de contaminação química, cruzada, né, física também, enfim, que seja. Então, as contaminações não podem acontecer. A higiene tem que ser primordial para que isso venha a ser mantido. E, por fim, finalizando já nosso treinamento de hoje, a sua saúde é um fator primordial para a prevenção de doenças transmitidas por alimentos e também para manter, né, totalmente as boas práticas de fabricação. Então, pessoas que têm feridas expostas, abertas, sempre fica de olho para evitar que vem acontecer realmente contato, muitas vezes com alimentos e coisas do tipo, porque isso pode gerar danos não apenas para o produto, mas também para você. Você pode ter uma infecção, uma contaminação, e não é isso que a gente deseja também. A gente sempre vai primar pela sua segurança e sua saúde, assim como dos nossos consumidores. E também, em períodos de gripe, resfriado, é muito importante que você comunique os seus responsáveis para que você seja realocado para um outro setor. Você vem trabalhar normalmente, porém você vai ser realocado para um setor que não esteja ligado à produção em si. Então você sai desse ambiente limpo e vai para uma zona específica a trabalhar, onde você vai ser direcionado. Mas sempre comunique o seu superior antes de tomar qualquer atitude. Tem um organograma de tarefas a serem cumpridas e quem define isso é justamente os líderes de cada setor. Então, para não bagunçar esse organograma, é muito importante você ter essa dimensão de aviso, né, e sempre previamente, de preferência, para que consiga ser feita toda a mudança necessária para a correta execução das tarefas do dia. Então foi isso, espero que tenham gostado do treinamento, espero que tenha sido útil para vocês também. Apliquem todas as técnicas ditadas aqui hoje, né? Espero que vocês realmente sejam bons funcionários, que se deem muito bem aqui na indústria e que seja um sucesso para vocês. Aguardo vocês até o próximo treinamento.